E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos lá então a segunda parte da nossa revisão. Lembrando que nessas últimas aulas, hoje é quinta-feira, dia 7, e amanhã, dia 8, sexta-feira. Nessas aulas eu vou só fazer uma revisão de tudo que a gente fez para que vocês entrem em férias e a gente retome depois, ou presencial ou de forma remota, mas a gente volta com um novo conteúdo, tá bom? Pessoal, olha só, quando eu falei da ONU, eu acabei não tocando, estava revendo a aula, acabei não tocando numa questão importante, que é o seguinte: você tem dois espaços de deliberação da ONU, dois espaços destinados à tomada de decisões. Um deles é a Assembleia Geral, que reúne todos os integrantes da ONU, todos os países que são signatários do Tratado da ONU, e outro é o Conselho de Segurança. O que eu evidenciei para vocês durante as aulas ainda presenciais é que o Conselho de Segurança da ONU é o órgão que efetivamente tem uma capacidade de influência política muito grande, porque ele basicamente é o que delibera sobre guerra, tá? Sobre a definição de guerra, se as intervenções devem ou não acontecer. Então, por exemplo, nós temos o Conselho de Segurança com dois grupos de países integrando esse conselho. Os chamados membros permanentes, que são a Rússia, Estados Unidos, França, Inglaterra e a China, e os membros permanentes, e os membros temporários, né? Tem um mandato durante um período, ele pertence, compõe o Conselho de Segurança e depois ele não faz mais parte. O que é importante, os membros efetivos permanentes, eles têm um poder de veto sobre as deliberações, certo? Então, se houver uma ampla maioria dos países, por exemplo, dos 10 países que são temporários, e um veto dos países membros dos membros permanentes, a deliberação não é encaminhada. Então, a gente percebe que há um desequilíbrio muito grande, que há uma preponderância dos países que são integrantes do Conselho de Segurança da ONU. Então esse é um órgão muito importante. Diante desse cenário, tem surgido um movimento, e o Brasil faz parte desse movimento, que procura a democratização da ONU, sobretudo abrindo para outras nações a integração, a possibilidade de integrarem o Conselho de Segurança da ONU. Então, tem 4 países que lideram esse cenário. 2 deles foram os derrotados da guerra, Alemanha e Japão, o Brasil e a Índia, que desejam também fazer parte como membros permanentes do Conselho de Segurança. Eu estou evidenciando isso porque é muito importante a gente entender a correlação de forças também dentro da ONU, tá? Então é muito importante a gente destacar essa correlação de forças. Os membros do Conselho de Segurança são muito mais poderosos, acabam tendo uma influência muito maior. Tudo bem? Então isso é um aspecto da ONU que eu queria recordar com vocês. Outro aspecto que eu acho muito importante recordar com vocês é sobre a questão da ordem internacional, certo? Então, o que é um ordenamento geopolítico ou ordem internacional? É uma leitura, é uma análise, é uma perspectiva que o pensamento geopolítico identifica de como se configura o poder no mundo, quem lidera, quem é influenciado, quem influencia. Então, nós temos 2 momentos recentes da história mundial do século XX para cá que vão definir mudanças importantes. A primeira delas é a própria Segunda Guerra Mundial, que ela dá início, com o seu término, a um ordenamento geopolítico claro, específico, que é o ordenamento da Guerra Fria, certo? Então a ordem da Guerra Fria é um ordenamento geopolítico, é uma ordem internacional, uma forma da gente analisar a correlação de forças no mundo, e a ordem da Guerra Fria vai colocar em oposição 2 modelos, 2 grandes concepções de sociedade, 2 modelos socioeconômicos, o modelo capitalista e o modelo socialista. O modelo capitalista liderado pelos Estados Unidos e o modelo socialista liderado pela União Soviética. O símbolo desse ordenamento vai ser justamente a Alemanha. A Alemanha, que foi derrotada, a grande derrotada da Segunda Guerra Mundial, ela vai ser dividida, o seu território vai ser dividido em 2 porções. Inicialmente, Inglaterra e França, Estados Unidos e a União Soviética, as 4 potências
que representavam os aliados, eles dividiram o território para que eles pudessem exercer essa influência. Porém, com a fragilização econômica, com a situação econômica delicada da França e da Inglaterra, a Alemanha basicamente ficou sob influência dos Estados Unidos na sua porção oeste ou ocidental e da União Soviética, a antiga União Soviética, na sua porção oriental. Então, a divisão territorial exatamente ao meio da Alemanha, dividindo esse território em duas porções. A Alemanha Ocidental é chamada República... a Alemanha Oriental é a República Democrática da Alemanha, RDA, e a Alemanha Ocidental era a República... Fugiu a palavra? Vamos lá. República Democrática Alemã. Jesus Cristo, me ajuda. Vamos lá, gente, isso acontece. Estou gravando, mas não quero editar. República Federal da Alemanha, perdão, gente. República Ocidental, República Federal da Alemanha e a Oriental República Democrática da Alemanha, tá? Então eu só bati o olho aqui, eu estava com o livro do lado, lembrei. Tudo bem, gente? Então o símbolo era isso. Agora, por que nós falamos muito de Berlim? Berlim, a cidade de Berlim, a cidade que fica geograficamente do lado oriental, ela foi dividida também ao meio. Então a cidade de Berlim, toda ela fica, o seu território fica do lado oriental, mas Berlim foi dividida entre a Berlim Ocidental e Berlim Oriental, certo? Então, Berlim Ocidental, pertencente à República Federal da Alemanha, e Berlim Oriental, pertencente à República Federal da Alemanha, a República Democrática da Alemanha, a Alemanha Oriental. E com o passar do tempo, com essa divisão, pouco tempo depois da própria divisão, o lado oriental, como forma de demonstrar uma não aproximação, uma ausência de um diálogo e de uma relação política com o lado capitalista, que era o lado ocidental, construiu um muro, certo? Um muro dividindo a cidade de Berlim. E esse muro ficou conhecido como o muro que representa a Guerra Fria. Então percebam, o muro é um símbolo, é um marco de um momento histórico em que o mundo estava dividido em duas áreas de influência, duas concepções de sociedade, dois modelos socioeconômicos. E Berlim representava isso. Porém, com o enfraquecimento gradativo da União Soviética, nos anos 80, em função da própria disputa que acontecia com os Estados Unidos e os altos investimentos feitos em armamento bélico e na manutenção dos seus aliados, a União Soviética teve sérios problemas internos e o seu regime acabou enfraquecendo muito, exigindo que o governo soviético da época tomasse medidas voltadas para a reestruturação da sua economia e do seu sistema político, abandonando ou não tendo a mesma influência que teve no passado em relação aos seus aliados do leste europeu, até mesmo da América Central e outros países do sudeste da Ásia. Isso acabou representando um enfraquecimento. Esse enfraquecimento também era notado com a situação econômica da Alemanha Oriental, que já estava demonstrando também problemas, uma vez que era uma área de total controle e influência da União Soviética. Consequência, a Alemanha Oriental, a insatisfação fica muito grande e começa a haver uma comoção, uma mobilização popular voltada para a reunificação. Então, quem é o alvo naquele momento é o muro. O muro é a grande barreira, é a divisão das Alemanhas. E o muro foi derrubado. O ano de 89 foi um ano histórico nesse sentido, o mundo inteiro retratou esse momento, a derrubada do Muro de Berlim e a consequente reunificação da Alemanha. Então não foi imediato, mas do ponto de vista histórico foi uma coisa muito próxima. A coisa aconteceu, a derrubada do muro e a reunificação da Alemanha, já demonstrando o fim da Guerra Fria. Então é esse o grande motivo pelo qual nós identificamos a queda do Muro de Berlim como o fim da Guerra Fria. E aí vários acontecimentos sucessivos. Então a desintegração da União Soviética, ao longo do tempo a União Soviética vai se fragmentando, países que pertenciam à União Soviética passam a ser independentes, aderem a uma economia de mercado, ingressam na OTAN. Então há uma redução da área de influência, inclusive do que era a União Soviética.
há uma mudança, a União Soviética deixa de adotar o nome União Soviética e passa a ser a Comunidade de Estados Independentes, e o poder central de Moscou ele diminui muito, e aí vai havendo uma fragmentação, e o próprio leste europeu, que era a grande cortina de ferro, a grande área de influência soviética, vai gradativamente perdendo o seu... vai aderindo a uma economia de mercado, vai se tornando capitalista e vai consolidando a hegemonia do capitalismo e a emergência de uma nova ordem internacional liderada pelos Estados Unidos, certo? Que é uma potência hegemônica, que é o mesmo assunto que eu falei na revisão anterior. Então, eu vou parar por aqui para a gente poder entender que toda a discussão que nós faremos agora como revisão dos Estados Unidos leva em consideração, no cenário atual, essa nova ordem onde os Estados Unidos têm uma liderança também do ponto de vista militar. Já tinha militar, mas ele passa a ser, a partir da guerra ao terror, e aí talvez eu não tenha tocado nesse assunto, mas é importante tocar, o episódio de setembro de 2001, com a derrubada das Torres Gêmeas em Nova York, ele é um episódio dentro dessa nova ordem mundial, que é a nova ordem internacional, a ordem multipolar, sob a liderança dos Estados Unidos. Por que é um episódio importante? Porque, a partir disso, os Estados Unidos passam a liderar coalizões militares voltadas para o combate ao terror, que acabam, na prática, significando a invasão ocidental, a invasão dos Estados Unidos e seus aliados em países do Oriente Médio e da Ásia Central. Então, o Afeganistão, o Iraque, a Síria, a presença militar muito forte numa área estrategicamente importante, principalmente pelas suas reservas de petróleo. Essa é uma discussão que a gente vai fazer ainda longamente. Tomara que quando a gente voltar, provavelmente isso deva chegar lá no terceiro bimestre, a gente vai falar sobre o Oriente Médio, eu vou voltar para esse assunto, mas agora é importante entender que os Estados Unidos, como grande potência militar, a partir de setembro de 2011, do 11 de setembro, ele acaba sendo a grande liderança de coalizões militares na luta contra o terror. E há toda uma articulação para que o mundo passe a ver o árabe, o islâmico, como o terrorista. Então esse imaginário é muito perigoso, muito sério, isso de fato acontece. A ideia da identificação do mundo islâmico com o terrorismo. Isso aumentou a xenofobia, então nós temos várias situações decorrentes desse panorama que são episódios bastante tristes da nossa história recente, tá bom? Então vamos lembrar que amanhã eu gravo para vocês a aula sobre Estados Unidos só. Tá? Então eu queria terminar essa aqui para não misturar as coisas. Estão falando de ONU, ordem internacional, e na aula que vem eu falo só sobre Estados Unidos. Legal? Gente, obrigado e até amanhã. Valeu!